estava destemido à morte, com ardor. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto Uma Corrida de Touros no Sabugal, do escritor português Abel Botelho. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Vamos à leitura. De touros não digo bem. De um touro. Era um só a vítima, naquela saturnal sertaneja de rasco às frandunas e arraianos vinolentos. Custara 60 duros, em Espanha, e alugado de domingo em domingo pelas diferentes aldeias do concelho para ser corrido a 15 tostões por tarde, ia à custa dos seus brios e do seu sangue, rendendo ao dono uns lucrozinhos bem bonitos. A aldeia da Ponte, Rendo, Nave de Aver, Quadrazais, Alfaiates tinham sucessivamente refocilado a sua torpe selvageria neste espetáculo de um nobre e grande animal, espicaçado covardemente a garrochadas. Mesmo naquela última povoação, o entusiasmo chegara a ponto de toda a geral passear em triunfo sobre fueiros, em torno da praça, um audacioso e bruno mocetão, sátiro de 20 anos, que conseguira parar o boi, dorido e trêmulo, com uma estúpida lançada entre as espáduas, donde o sangue jorrou impetuoso. Por 1 milímetro não ofendia os pulmões do animal. Que valente ponta de garrocha! Tinha a grossura e o tamanho de um dedo mendinho. Bravo moço! E toca de montar a apoteose aquele frascoelo extremenho, no meio de um berreiro de mussurongos. Neste domingo, coubera a vez ao Sabugal, a orgulhosa vilória do Castelo de 5 Quinas. Castelo das 5 Quinas não o há em Portugal, senão ao cimo do Coa, na vila do Sabugal. A tarde estava calma, pesada, imóvel, numa concentração muda de tormenta. Uma imensa nuvem negra, ameaçadora e espessa, mascarava a doce rutilação vermelha do sol das 5 horas. O seu bojo pantagruélico inchava em proeminências de flocosidades pardas, a prenhez da tempestade. Uns certos meio-tons crus e sinistros, de uma dura nitidez metálica, denunciavam-lhe nos flancos gigantes a eletricidade a exploir. E todo aquele monumental encastelamento aéreo, sombrio e parado em ar de ameaça sobre a adusta desolação da paisagem, tinha os bordos franjados de ouro pálido, como se fosse um grande pano funerário. O céu livre era de zinco e despejava sobre a praça uma luz lívida, ansiosa. A praça. Só por um arrojo huguesco se poderia dar tal nome àquele largo, pequeno e irregular, todo dentado em reentranças de cunhais de casas rústicas, entremeadas com muros de quintais, e o trilho promiscuamente de terra solta e grandes lajes de xisto escorregadio, esqueleto a descoberto do solo subjacente. Um enxurdeiro de aldeia, improvisadamente arvorado em praça de touros, com todas as desigualdades, todas as imprudências, todo o pitoresco e todo o imprevisto das diversões genuinamente populares. Nem autoridade, nem botas, nem corneta imperativa, nem ex-cegos da casa pia. Simplesmente a loucura, a desordem, os fatores do acaso, a alma do povo. Como o caráter e emoção era muito melhor. Cercavam a praça sua dúzia de casas, de um andar sobre o térreo, todas por caiar, escalavradas, imundas, tendo à frente uns abscessos toscos em degraus, superados por patins sem guardas, dando ingresso para o interior. Nem uma linha regular por todo o âmbito do recinto. Umas e outras de esguelha,
As casas acotovelavam-se com olhares de desconfiança. Nos intervalos delas havia pequenas rugosidades de murozinhos baixos de pedra solta. E a face livre, onde uma rua desembocava, tinham-na obstruído com carros enormes de bois, armados inteiramente, para maior segurança, das suas duras sebes de salgueiro. Quando, do alto de um dos patins, consegui dominar a praça, estava a tourada prestes a principiar. Tudo apinhado de gente. Homens tisnados e feios, cara toda rapada, à espanhola, vestidos de Saragoça, camisa alva de grande colarinho sem goma, polaina ou meia até ao joelho, sapatos ferrados, chapéu grande de aba e roseta ao lado. Mulheres brancas e redondas, atarracadas, lenços de lãs azuis, pintalgados de amarelo e verde, passados sobre a testa em volta da nuca e com as pontas a atar na frente, petulantes. Tudo isto coalhando os recantos seguros da praça, pejando escadas e varandins e rompendo obliquamente das janelas como labaredas ou empilhadas dentro das sebes dos carros, em pé e de braços para o ar, como nos painéis de alminhas. Tudo vozeando, praguejando, guinchando, arrotando, bramindo numa suada infernal. Os garotos escanchavam-se nas árvores, penduravam-se dos telhados, alapavam-se sob os carros, entre as rodas, cavalgavam os fueiros. Não tinha nada de brilhante o colorido deste caleidoscópio em que predominava o pinhão das saragoças e o alvo das camisas. Antes se amortecia sob o que quer que fosse de constrangido e lúgubre que vinha do alto. Um colorido de pesadelo, rútilo aqui e ali, à custa de um esforço, mas num tom geral apenumbrado e triste de uma tinta morna de opressão. Em torno à praça, uma paliçada se erguia de grossas garrochas de amieiro, muito compridas, ferradas na ponta, convergindo todas para o portelo do curro e sustentadas por polos lidadores. Estes, com uma intrepidez de opereta, enquanto enristavam para o curro a floresta dos varapaus, encostavam-se às escadas dos casebres, o pé já posto cautelosamente no ínfimo degrau, todos em mangas de camisa e em cabelo, colete com abotoadura de vidrilhos amarelos, preso por um só botão. Saiu finalmente o boi. Numa arremetida furiosa e cega, ardente de liberdade, partiu várias garrochas em 4 saltos soberbos, ensurdecido, estimulado, ébrio das vaias da multidão. Depois parou a meio da praça, os olhos injetados, o couro todo fremente a considerar. Os restos das garrochas partidas jaziam pelo chão, abandonados, enquanto os lidadores respectivos, agora do alto dos varandins, o desafiavam pálidos e felizes. Se algum, mais atrevido, se aventurava um pouco a aproximar-se-lhe pelas costas, de garrocha em riste e pé atrás, voltava o touro para ele o focinho, manso, aconselhador, quase amigo, e este simples movimento de pescoço era bastante para pôr em fuga o corajoso toreador. O boi era formoso. Preto retinto, alto, grande, cernelha ereta, arrancando bem. Mal empregado, parado e desdenhoso, pedia adversários dignos para ali. Apresentassem-lhe o Roberto ou o Mourisca e veriam então. Mas com aquela miserável quadrila, era preciso que ele fosse muito abastardado para lhes dar a honra de lutar. Persistia pregado, atento mas indiferente, docemente sacudindo com a cauda alguma mosca importuna. De repente, lança um olhar oblíquo para um muro próximo, corre e salva-o num salto. Tumultuosa barafunda no recinto, protestos, imprecações, injúrias, a multidão irrompendo no alcance do bicho pela vila. Felizmente para eles, além do muro, havia uma estrumeira funda e lodosa,
em cuja traiçoeira moleza, irremissivelmente, o pobre boi se afundara. Era fácil torná-lo à praça. Tornou, desta vez contrariado, impaciente, mau. Meneava ameaçadoramente as pontas, escarvava, levantava em expirações possantes grandes colunas de pó. A praça estava animadíssima. No meu varandim premia-se um apinhoamento abafadiço de populares. Esmagavam-me. Velhos pastores, contrabandistas, moleiros, bandoleiros, queijeiras, serranas de cabelos de estriga e braços encodeados. Respirava-se um cheiro nauseabundo a suor trespassado, temperado pelo aroma fresco de uma pirâmide descomunal de raízes de carvalho, erguida ali mesmo ao pé. Por trás de mim regolgava hipocritamente o dono da casa. Pouca vergonha de divertimento. Fosse eu administrador que o proibia. Ora essa, retrucou-lhe um do lado. E você, para que vem ver? E o velho, com um ar de importância, eu estou no que é meu. Num dos degraus do patim, um lascivo marmanjão estabelecia sonsamente contatos de várias ordens com uma rapariga que lhe ficava mesmo na frente, embaixo, no degrau inferior. E ela, com fingida indignação, amável. Ora vá, olha que levas um murro. À minha esquerda, dizia o escriturário da administração, apontando para um varandim fronteiro. Diabo, ali estão espremidos. Estão ali, estão a cair. Como o ano passado, pelos santos, foi do coro da igreja, que veio balhar tudo abaixo quando a varanda rompeu. Na verdade, o patim estava descomunalmente abarrotado. Ao menor impulso via-se que transbordaria. No meio do apertão, uma mulher de meia-idade com uma criancita ao colo fazia-se notar. A pobre criança, sufocada, chorava muito, estrebuchava. E a mãe, batendo-lhe: "Estás calada, mafarrico? O dianho te levasse." O anjinho, porém, retinia em carpir-se, intransigente na sua aflição de asfixia. Então deram à mulher um lugar à frente, desembaraçado, mesmo na borda do patim. E a criança agora batia as palmitas, toda contente, respirando à vontade, rosadita e feliz. Alastrava o entusiasmo. O touro espicaçado tinha-se gradualmente enfurecido. Derivavam-lhe da garupa e dos flancos alguns tênues fios de sangue. Os rapazes atiravam-lhe de longe choupazinhas de papel. E o nobre animal mugia de desespero por se ver tão ridiculamente escarnecido. As mulheres afogueadas faziam um alarido de ensurdecer. Algumas, amamentando os filhinhos, cuspiam insultos para a praça. Uma pendurava-se da janela, muito vermelha, quase apoplética, grandes arrecadas de ouro, um ramo de cravos amarfanhado na mão calosa, berrando pilhérias vesgas de um canalismo avinhado. Outra, de preto, viúva recente, provocava doidamente o boi, do alto do muro, com um lenço encarnado na ponta de uma cana. A amásia do escrivão, de laço de seda azul clara com renda, medalha de ouro e bom vestido de lã, essa mantinha-se mais grave, num comedimento antigo de matrona no Coliseu, limitando-se a bater discretamente as palmas por ocasião das sortes. E ao longe o trovão, casquinador, fazia concerto de quando em quando com esta troadora alacridade. Ao tempo, o boi, num movimento defensivo de recuo, encontra o portal velho de uma loja, despede-lhe um tremendo coice, a porta cai em estilhas e do portal escancarado irrompe uma porca a grunhir. Hilaridade geral. Uma voz grita aflitíssima: "Ai, a minha marrana, que lá se me vai!" Quase ao mesmo tempo, o boi pisava a marrã inofensiva que recolheu a loja gemendo com uma perna partida a coxear.
O muro por onde o animal tinha saltado estava reforçado agora com um alentado carrão deitado de través. E um garoto sentava-se-lhe vitoriosamente com um resto de garrocha em punho sobre a roda superior, horizontal. Não obstante, o boi torna a fitá-lo, forma o pulo e ele aí vai por cima do carrão e do garoto sem lhe tocar. Trazido de novo à lide, humilhado, vexado daquela perseguição brutal e pusilânime, persiste em ocupar o meio da praça, indiferente, com um grande ar de desprezo e piedade. A confusão e o cansaço começavam a ganhar a multidão. Os lidadores, sem torças e sem garrochas, esmoreciam. Um só persistia em estimular o boi, denodado e incansável. Tinha atrevimentos loucos. Reptava destemido a morte, com ardor. E o boi ganhara-lhe má vontade. Perscrutava-o matreiramente com um intento reservado. Num momento de descuido, corre sobre ele, cornos baixos, fumegante. O rapaz mal teve tempo de precipitadamente subir alguns degraus do patim fronteiro ao meu, ofegante, cor de cidra. Preparava-se o boi para salvar os degraus, cobertos de gente. Faz-se um marulho aterrado em todo o patim. A mulher da criança em cima, à beira do precipício, suplicou com a alma na laringe: "Não me empurrem, por amor de Deus." O boi retrocedeu. Continuava, entretanto, a alastrar uma desanimação crescente, um enervamento de tédio progressivo. O touro não dava mais. O povo bocejava e emudecia. Os lidadores exaustos tressoavam. Deu-se a tourada por finda. Veio a choca, recolheu o boi. E a festa ameaçava terminar assim, num reles desconsolo, num desalento de mau agouro, num descoroçoamento vergonhoso. De repente, da parte dos não saciados, que eram muitos, explodiu uma reação violenta, irreprimível. Que sensaboria! Por aquilo não valia a pena ter dado os 15 tostões. Vamos a fazer sair o bicho mais uma vez. Mas a fera tinha já vindo à praça por 3 vezes. Era o ajustado. Embora, clamam alguns influentes. Dão-se mais 5 tostões ao dono. Assim foi. E quando ainda muita gente estacionava na praça esperando, descuidosa, quase inesperadamente, milagrosamente, eis que o boi torna a sair. Então era de ver a estarrecida precipitação de tudo aquilo a trepar para os patins, os carrões, o muro, o arvoredo, não importa para onde, numa clamorosa debandada de pavor. Do alto do patim, um hercúleo grisalhão, dando para baixo a mão ao outro, bradava-lhe: "Vá, se queres tropar, tropa." As saias de uma rapariga que escalava uma árvore, enfunadas pelo vento, deixaram escarninhamente ver a praça, num relance, aquelas 2 flores de que na Dona Branca fala o Garré. Grande troça abrejeirada, fustigando a agilidade da moça numa orgia de alusões obscenas. E a animação redobrava, estimulada pela subitânea reaparição do touro a pique de dar seu desastre. A trovoada, soprada do vento, começava a espalhar. E a propósito, contava-me muito convicto um aldeão, meu vizinho, que na véspera de noite um raio matara um rapaz no caminho de Penamacor e que o tinham encontrado na madrugada ainda com o fato e as costelas a arder. O tal garrocheador incansável volta, radiante destemido, a maltratar o animal. Morde-o uma exaltação crescente de vertigem. E também, odiento o boi, volta sonsamente a espreitá-lo, sem trégua, com lampejos de rancor na pupila fulgurante. Súbito, arranca de novo para ele. O rapaz, irônico e lesto, reescala o mesmo patim.
O boi estaca, fuma, escarva o solo, raivoso, fulo, encarando sempre o agressor. Ansiedade em toda a linha. Por fim, esporeado de raiva, o animal resolve-se, arma pulo e lança-se sobre a escada com toda a impetuosidade da sua massa enorme. Ferve e rebrame um refluxo indescritível no patim. Aflitivamente uns pelos outros, com asas, todos trepam, voam, cegos, perdidos, propulsando em cima um medonho transbordamento. Uma dúzia de pessoas, entre elas a mulher da criança, são projetadas de arremesso contra o lajedo da praça. O alarido, o berro unânime que então virou pelo recinto. E acima dele, desesperado, trágico, rasgando o ar, dominando o pavoroso ulular da multidão, um grito estrídulo de angústia. E embaixo, no lajedo insensível, a pobre mãe desmaiara para o lado, deixando a descoberto a criancinha esborrachada. Nesse instante, as nuvens abriam e um comovido jorro de luz ensanguentava o recinto. Enquanto o boi se abeirava do cadáver pequenino, lambia-o docemente e, depois de dominar toda a praça silenciosa com um demorado olhar de exprobração, soltava um alto mugido plangente para o céu. Hei de ouvi-lo toda a vida, esse mugido lancinante. Desejo que tenham gostado do conto Uma Corrida de Touros no Sabugal, do escritor português Abel Botelho. Obrigada por sua companhia e até a próxima.